Pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nós vamos começar nossa aula de inglês de hoje trabalhando sobre letras de música, sobre o gênero letras de música. Professor, mas as letras de músicas não é só a representação sonora de um texto? Bem, nós podemos pensar dessa forma, tá? Mas o gênero letra de música ele vai muito mais do que a representação sonora da palavra escrita. Porque nós sabemos que quando uma música, quando um texto ele é cantado, quando ele é representado em formato de som, ele mexe muito com os nossos sentimentos. De diversas maneiras. Muitas vezes uma música, digamos lá um exemplo, tá? Uma música romântica, ela pode nos fazer lembrarmos de um antigo relacionamento. Um relacionamento que tenha sido bom ou que não tenha sido tão legal. Mas vamos entender um pouco aqui sobre esse gênero, tá? Sabemos que os gêneros textuais são formas de manifestações dos textos na sociedade e eles vão se manifestar de diversas maneiras, como, por exemplo, o conto, a crônica, a fábula, são exemplos de gêneros. E a letra da música ela também é um gênero textual, porque é a forma, a maneira como o texto ele se manifesta. Mas é importante que a gente entenda que definir a música, o gênero música, ele é um pouco mais complicado, tá? Mas dá para a gente compreender, certo? Então, para entender o que é esse gênero, é importantíssimo compreender que alguns elementos que a compõem, eles são de extrema importância para que nós possamos compreendê-lo. Então, alguns estudiosos, alguns materiais vão afirmar que a música ele é aquilo que emite sons e silêncio, mas de maneira organizada. Como assim, professor? Sons e silêncio. É aquilo que eu falei logo no início. A representação do texto de uma maneira sonora, mas ao mesmo tempo uma música ela pode representar um som mais violento, um som mais tranquilo, mas ele sempre vai vir de maneira organizada. Mesmo que nós não nos identificamos, que nós não gostamos da música devido ao gênero musical, mas a música ela precisa ser organizada. Então ela vai tratar de um tema, vai tratar de um assunto, muitas vezes é uma forma de narrar uma história, de maneira musicalizada, claro, seguindo algumas regrinhas básicas que geralmente as músicas têm, como, por exemplo, rimas, melodias, sonoridade. Isso aqui são características básicas da música. Tá? E eu me refiro assim, tá? A música, o texto, quando ele está musicalizado. Ok? Porém, uma pessoa pode bater um pino com um martelo e há som e silêncio, mas não necessariamente isso vai representar uma música, pois ninguém vai passar o dia inteiro prestando atenção naquilo. O que eu estou querendo dizer com isso, turma, é que não necessariamente aquilo que representa um som será uma música. Muitas vezes a gente pode entender o miado de um gato, o latido de um cachorro como uma música. Dependendo do ponto de vista que você entende, aquilo você vai dizer que é uma música. Tudo bem. Mas até então o latido de um miado não é uma música. Mas a representação sonora desses animais, eles podem ser colocados numa música, pode ser construída uma música, dependendo da intenção de cada um. Então, de maneira mais didática, mais simples, nós conceituamos a música como aquilo que possui algumas características básicas. A melodia, que em inglês nós chamamos de melody, a harmonia, harmony, e o ritmo, rhythm. São algumas características básicas, certo? Elas vêm na música, no texto musicalizado. Se você pegar um texto que ele não tem rimas e dizerem para você que aquilo ali é uma música, você vai achar estranho. Não é a mesma coisa que acontece num poema. Um poema, boa parte dos poemas tem rimas, mas não necessariamente isso aqui vai fazer com que ele seja uma música, mas um poema pode ser musicalizado. Vamos compreender melhor como funciona uma música, as suas características. Então, o que é o harmony, a harmonia? É a combinação de acordes, ou seja, de sons de instrumentos que tornam o som agradável. Então, essa mistura de sons, essa união de sons dos instrumentos, eles têm que combinar, causando assim uma harmonia. Você já imaginou você ouvir uma música de amor com um som extremamente violento? Ficaria desarmonioso aí, não teria muito sentido. Melody, a melodia, é o encadeamento harmonioso e bonito dos sons musicais. É a voz principal do texto. Então, a melodia ele vai representar essa harmonia, esse encadeamento harmonioso e bonito dos sons musicais. Professor, mas o que representa o som não está muito ligado à harmonia? Pessoal, esses 4 elementos que vão ser citados, eles se encontram aqui.
Tá, vamos para o terceiro aqui, o rhythm, também chamado de ritmo. É a parte que designa a cadência, ou seja, a ordem da melodia, ou seja, é a marcação do tempo de uma música. Então aqui tem um exemplo, tá? Assim como o relógio marca as horas, o ritmo nos diz como acompanhar a música. Para finalizar aqui, o que são as rimas? São as repetições de palavras que possuem sons iguais ou semelhantes. Eles estão muito ligados à harmonia. As rimas garantem harmonia numa música. Não significa que um texto que não tenha rimas, ele não tem harmonia. Mas na música é necessária essa rima para causar um efeito de som, um efeito sonoro agradável aos nossos ouvidos. Então, para finalizar aqui, a letra em música é o texto contido nas composições vocais para ser cantado ou, às vezes, recitado. Como assim, professor? Uma música ela também pode ser recitada. Uma música pode ser transformada num poema e vice-versa, assim como o poema também pode ser transformado numa música. Então, o escritor de uma letra, ele é chamado de autor ou compositor, e a letra na música erudita, por exemplo, é chamada de texto. O escritor do texto é chamado de autor do texto. Para a gente entender melhor, pessoal, essas redes aqui de ordens, elas estão caminhando próximas. Então, harmonia, melodia, ritmo, rimas, elas se encontram muito juntas aqui. Então, veja, a representação sonora do texto é a música. O esqueleto, vamos tratar dessa forma, a parte escrita, a parte verbal, nós chamamos de letra. Ok? Quando a gente pensar em, por exemplo, partituras musicais, ali cada um vai ter lá um símbolo que vai representar as letras. Então vamos agora passar para a atividade para entender como é que vocês vão realizar essa atividade. Na primeira questão aqui, ó, você irá copiar em seu caderno a canção e depois, acompanhando o vídeo, completará os espaços que faltam com uma dessas letras. Vocês primeiro vão copiar no caderno o exercício todo, em seguida vocês vão ouvir a música You Are So Beautiful, You Are So Beautiful, você é tão bonito. E vocês vão tentar completar esses espaços aqui, essas lacunas, com essas letras aqui. Tá, então, por exemplo, You Are So Beautiful, You Are So Beautiful, que é a primeira frase. Ela falta aqui uma palavra. Vocês vão completar. Vão fazer isso por treino de audição. Vocês vão ouvir a música e vão tentar completar. Ok? Na segunda questão. Sabemos que as rimas são palavras com sons parecidos. Depois de ouvir a música, você consegue identificar palavras com sons parecidos? Identifique algumas. É a ideia da rima, tá? Vocês vão pegar palavras com sons semelhantes e vão anotar aqui. Ok? Terceira questão. Você irá agora pesquisar uma letra de uma música que você gosta, pode ser em português mesmo. Em seguida, você irá circular todas as rimas que ela vai apresentar. Aquelas palavras com sons semelhantes. Vocês vão circular elas. Depois você irá explicar que tipo de sensações ou sentimentos essa música que você escolheu desperta. Por exemplo, alegria, tristeza, saudade, raiva. Que tipo de sentimento, de sensação essa música que você escolheu, ela faz você lembrar. Quarta questão. Que tipo de sentimentos e sensações a canção despertou em você e por que você sentiu isso? Tá? Então, você vai prestar atenção na letra da música do vídeo que você analisou. Ó, a terceira questão é sobre uma música que você vai pesquisar. Que tipo de sentimentos ela causa em você? A quarta questão é que tipo de sensações e sentimentos essa música que nós analisamos, ela desperta em você. Quinta e última questão. Podemos afirmar que essa é uma canção de amor? Explique. Essa canção que nós estamos analisando, ela é uma canção de amor? Sim ou não e por quê?